Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver uma mensagem grave, quer dizer, o tom dela, o assunto dela é um assunto grave, muito sério. O título da mensagem é Perante Jesus, ou seja, diante de Jesus. O versículo destacado por Emmanuel, nessa mensagem número 12, é o versículo 22 do capítulo 26 do Evangelho narrado por Mateus. Estamos lá na última ceia e Jesus então traz a realidade de que um entre os presentes iria desertar, vamos dizer assim. E aí eles perguntam a Jesus: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Até que Judas também pergunta: serei eu, Senhor? E então temos lá no versículo 22, porventura sou eu, Senhor? Esse é o versículo. Porventura sou eu, Senhor? Pergunta Judas Iscariotes a Jesus. Emmanuel comenta esse versículo e esse contexto da seguinte forma: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram aflitos: porventura sou eu, Senhor? Então, diante da palavra do Mestre, lá durante aquele momento em que se encontravam reunidos, Jesus se reportou, e aqui, dentro da interpretação de Emmanuel, não existem essas duas palavras lá no Novo Testamento. Jesus se reportou ao espírito de leviandade e defecção. Então vamos ver sobre que Jesus está tratando. Leviandade. Leviandade é tomarmos decisões irrefletidas, não pensadas suficientemente. Não são decisões prudentes. Por quê? Porque não foram refletidas, não foram pensadas. Foram tomadas de forma irrefletida, impulsiva, leviana, ou seja, inconsequente. E defecção. O que é defecção? Defecção é o abandono voluntário, não é promovido por uma força externa, não. É voluntário. A pessoa abandona porque decide assim abandonar. Abandono voluntário de uma obrigação e compromisso. Uma obrigação é um compromisso, né? Então, é o abandono voluntário. Deserção é um outro significado de defecção. Deserção, abandono voluntário, ou seja, promovido pela própria vontade da pessoa, de uma obrigação e compromisso. Então, diante do que Jesus estava falando, os discípulos perguntaram afoitos, tensos, nervosos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos, analisando o gesto de Judas, até hoje em dia, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido Judas a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Veja bem, o valor não quer dizer absolutamente nada. 30 moedas, 300 moedas, 3.000 moedas, 3 milhões de moedas.
não vão alterar o fato de ele ter vendido uma moeda, meia moeda, não importa. O que importa é a ação, né, da deserção, desse abandono. E aqui, em nenhum momento, ele fala de traição, ele fala de abandono. E aqui, claro que este abandono é muito mais de nós para conosco mesmo, porque se nos afastamos de Jesus, a quem estamos abandonando? A nós. Na tempestade deste mundo, Jesus é o farol das nossas vidas, é nosso guia. Como assim, não é? Temos que pensar bem isso. E muitas vezes não percebemos, e daí ele usar essa palavra, né, da irreflexão, que quer dizer essa falta de discernimento que é promovido pela reflexão. É nós pensarmos bem sobre o que estamos fazendo, a fim de não nos deixarmos levar por impulsos, porque os impulsos muitas vezes depois vão gerar arrependimentos, que vamos ver que também aconteceu no caso de Judas, não é? Que se arrependeu terrivelmente, mas aí já tinha feito. Então, Emmanuel traz a pergunta, porque que ele diz aqui que vem nos pensamentos nossos até hoje. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Porque esse foi o valor, né? Não importavam, na verdade, as moedas. Ele queria era fazer, vamos dizer assim, com que Jesus tomasse uma atitude, libertando Israel dos romanos, né? Do povo dominador. Mas ele não tinha entendido, depois de 3 anos, que o reino de Jesus não é deste mundo. Emmanuel continua dizendo: entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Então, toda vez que nos afastamos dos nossos compromissos, em qualquer esfera de ação, não é? Em qualquer esfera de ação em nossas vidas, de nossas obrigações, estamos contrariando o bem que existe em nós, que nós sabemos disso. Então, a nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, foi o que dissemos aqui, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Então era isso, ele sabia do poder de Jesus. Então ele estava tentando o quê? Pressionar, olha quanta imaturidade, pressionar o mestre para que ele fizesse o que ele, Judas, queria que Jesus fizesse. É de uma falta de sentido total, de compreensão absoluta dos objetivos do Messias, não é? Então, Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano, do domínio romano. Teria imaginado, Judas, que Jesus no Sinédrio avocaria, ou seja, traria para si, né, porque foi o Sinédrio que o prendeu e depois o entregou aos romanos. Mas, chegando às mãos do Sinédrio, Judas imaginou que Jesus avocaria, traria para si a posição de emancipador, de libertador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano aqui no mundo das formas. Mas Jesus não veio para trabalhar o triunfo do mundo das formas. Ele veio para trabalhar o triunfo de nós sobre nós mesmos, ensinando-nos a fazer brilhar a nossa luz, ensinando-nos o caminho para o reino de Deus, para o reino dos céus. Essa foi e é até hoje, mas foi quando ele esteve aqui há 2000 anos, a sua missão aqui entre nós.
E ainda depois da desilusão amorosa, amorosa, desilusão pode ser amorosa, desilusão dolorosa. Amorosa não tem desilusão amorosa. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, e geralmente as desilusões são assim, não é? Mas só se desilude quem se ilude, não é? Então, somente depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. E daí o desespero que, infelizmente, o levou ao suicídio. E Emmanuel pergunta, mas nós, em quantas existências e situações o temos vendido, ou seja, temos vendido Jesus no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual. Ou seja, nós também, quantas existências temos nos apartado e abandonado o Mestre por, vamos dizer assim, mesquinharias das nossas ilusões materiais, das nossas ilusões do plano encarnado. Essa é a questão que ele nos faz. E aí ele nos traz várias situações que com certeza já aconteceram no nosso passado espiritual e que precisamos estar atentos para que não volte a acontecer. E caso esteja acontecendo, que voltemos, que vamos dar um passo atrás e refazer este caminho que tende, possivelmente, qual de nós não ainda nesta vida, que tomamos decisões que às vezes nos colocam no caminho do desvio. Precisamos estar atentos a fim de trazer de novo os nossos passos para o caminho que foi traçado por nós mesmos antes de aqui chegarmos nessa encarnação. Então diz Emmanuel, nas lutas da vaidade e do orgulho, ou seja, ele está trazendo aqui, nas existências passadas e às vezes até na atual, situações em que os nossos interesses imediatistas comprometem o nosso desejo de sermos discípulos do Mestre. Nas lutas da vaidade e do orgulho, sim, isso vai acontecer. Nas exigências do prazer egoísta, do prazer material, do prazer sensório, na tirania da opinião, a verdade é minha, a verdade é minha, a verdade é minha, e se eu não estou combinando com o que Jesus fala, eu vou ficar com a minha verdade. Na crueldade confessa, na caça da fortuna material. Então, não vou seguir este caminho porque eu quero o dinheiro fácil que esse caminho vai me trazer aqui. Deixa Jesus para lá, porque é muito difícil seguir aqueles padrões, não é? Na rebeldia destruidora. Então, vejamos que não são apenas questões de maldade, né? Questões de cobiça de fortuna. Existem outras questões. Aí ele traz a rebeldia destruidora. Ora, Jesus nos traz um padrão. Toda vez que não seguimos porque a nossa ideia é muito melhor, porque eu não aceito esse tipo de coisa, não. Rebeldia. No esquecimento dos nossos deveres, e aí vemos lá aquela palavra de novo, defecção, não é? Abandono voluntário de uma obrigação ou de compromisso, também de dever, não é? Compromisso é dever, obrigação é dever. Então, no esquecimento dos nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Ou seja, quando nós
comprometemos, quando nós transgredimos a rota de trabalho que nós estabelecemos para nós, como dissemos há pouco. Essa rota foi estabelecida por nós antes de aqui chegarmos. E às vezes aviltamos e fazemos conosco mesmo, porque nos afastarmos de Jesus, Ele sabe que é uma questão de tempo nós retornarmos ao bom caminho. Tempo que a gente decidir. Mas que nós é que estaremos na condição de quem vai perder. De quem vai perder. Quando nós colocamos o trabalho do bem, em qualquer instância que seja, por algo que não seja uma boa direção, vamos dizer assim, nós somos as nossas próprias vítimas. E há que se lamentar, ou havemos de nos lamentar de nossas escolhas imaturas, irrefletidas, infelizes. E o nosso Emmanuel, caminhando já para a conclusão, nos diz: na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não. Porque às vezes a gente vai perceber que está fazendo algo e não sabe por que está fazendo, por que eu estou fazendo isso. A razão deve estar lá no meu inconsciente. Mas eu estou percebendo o que eu estou fazendo. E eu sei que essa não é a melhor escolha. Então isso deve ser o suficiente para eu já colocar lá vamos dizer assim, na quarentena de que isto aqui não está bom. Eu tenho que rever e buscar um melhor encaminhamento para esta questão. Posso fazer isso em qualquer momento, não é? Então, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida. Ah, eu tenho débitos para com a vida? Pergunta. Você mora num mundo de provas e expiações? Moro. A Terra é um mundo de provas e expiações. Então tem. Porque quem mora no mundo de provas e expiações é um espírito imperfeito. Bom, a não ser que a pessoa seja já um espírito bom, que esteja aqui como um missionário. Vamos olhar. Não, eu particularmente, missionário, nenhuma chance. Então eu estou mesmo naquela condição de endividado e que está aqui se aproveitando, não é, das condições deste mundo, que este mundo nos oferece a todos, para melhorarmos, crescermos, amadurecermos, não é? Trabalharmos nessa construção do reino de Deus em nós. Definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida. Então vamos reconhecer, quando a gente estuda doutrina espírita, a gente sabe, bom, sou devedor sim. Mas a vida nos estende oportunidades de crescimento. Que maravilha! Vamos aproveitar. Responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção, defecção, abandono voluntário de compromissos e obrigações. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo. Perguntando com sinceridade no âmago, no fundo do coração. Aí vem a pergunta que nós poderíamos fazer. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor?
todos nós, convidados a reconhecermos ainda a nossa pequenez. E ao reconhecemos ao mesmo tempo a necessidade que temos de estar o mais possível próximos do Mestre, em todas as circunstâncias da vida, porque Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, nos sustenta nas nossas fraquezas, nos alimenta na nossa necessidade de esclarecimento e de força mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. E podemos enfrentar? Podemos ultrapassar os desafios? Podemos. Mas vamos? Depende de nós. A providência está aí, para todos nós. Vamos lembrar aqui, eu acho que vale a pena, a mensagem de ontem, que eu acho que complementa muito bem a mensagem de hoje. Porque na mensagem de ontem nós vimos os apóstolos chegando para Jesus e dizendo: Senhor, Senhor, dissolve aí a multidão, faz com que cada um vá buscar seu caminho, porque está na hora de eles irem atrás do seu sustento, de se alimentarem. Está à noite, eram 5.000 pessoas. Eles vão lá falar com Jesus para que Jesus dispersasse a multidão. Dissolve isso, Senhor. Dissolve essa multidão. E ele vira para os apóstolos e diz: dai-lhes vós de comer. Eles levaram um choque. Como assim? Pobres. Alimentar 5.000? Com que dinheiro? E eles viram para Jesus e disseram: mas Senhor, como é que nós vamos arranjar X denários para pagar pão para toda essa gente? E ele vira para eles. E só então, já repassando a eles a obrigação de amparar a multidão, ele pergunta o quê? Quantos pães tendes? Ele não quer saber se é muito ou pouco. Ele recebeu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas e não disse: não quero não, vocês têm tão pouco para dar, isso aí eu estou dispensando. Foi daqueles 5 pães e 2 peixes que Jesus alimentou 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Mas são cestinhos não, tá? Cestinhos enormes. 12. Que ele mandou recolher. Encheu 12. Olha o cuidado também com as sobras, para não desperdiçar. Então, havia um problema. Os discípulos queriam dispersar o problema, se afastar dele. Jesus disse: resolvam o problema. Eles estão aqui por minha causa. E vocês estão aqui por minha causa. O problema é de vocês. Não posso, Senhor, não posso. E aí, o que vocês podem dar de vocês? Eu só tenho isso, Senhor. Passe para cá. E ele pegou os pães, os 5, foi partindo e dando para os apóstolos que iam entre a multidão e distribuíam, e Jesus foi partindo, os 5 pães, os 2 peixes, e aquilo não acabava. E com aqueles 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000. Mas é claro que ele foi transmutando os fluidos. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Temos na doutrina espírita. Espírito puro, com seu pensamento que nós nem temos ideia. Quer dizer, até temos, né? Pegava uma pessoa faltando um montão de pedaços por causa da hanseníase, chamada lepra, e dizia: quero ser limpo.
Pensamento e vontade, porque nosso corpo físico também são fluidos. E no casamento, transmutou água em vinho. Fluido cósmico universal. Para um espírito puro, coisa mais fácil do mundo. Um vinho como nunca se provou, melhor do que tudo que já tinha sido servido naquele casamento, porque já era o 3º dia do casamento. Nós precisamos de ajuda para promover o bem na Terra. Mas Jesus não vai prescindir, Jesus não vai abrir mão da nossa cota na ação do bem neste mundo. E vai nos perguntar: quantos pães tendes? E será bom que a gente apresente e fique, não é? A quantidade de migalha que a gente tenha para apresentar. Para que a gente não pergunte depois: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Sim, sabemos que falta muito para chegarmos no ponto de realmente aproveitarmos integralmente todas as oportunidades, é claro. Mas, os gatos, mas está aí nosso esforço em promovermos realmente isso para as nossas vidas, que é isso que queremos, não é? É isso que queremos. Perante Jesus, estarmos com a nossa consciência, estarmos bem com a nossa consciência. É uma mensagem, como dissemos, não é? Grave, mas muito boa, porque nos leva a refletir e nos leva a avaliar a nossa ação em nossa vida em tantos e tantos aspectos. Vamos fazer a prece, eu não confio. Vocês desculpem, que eu não quero levar no susto, porque às vezes eles brigam. Fico com medo. Mas não tenhamos medo, porque se brigarem, não vão se machucar. Só um pouquinho às vezes. Vamos manter a calma, a serenidade, uma almofada entre um e outro vai fazer. Pronto. Assim está melhor. Limite. Limite é bom. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que chegam até nós todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, na nossa vigilância, nos nossos compromissos, a fim de que estejamos, Senhor, em oração, buscando estarmos atentos às escolhas que fazemos, a fim de que no futuro não nos entristeçamos conosco mesmo, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos a não sermos impulsivos, a pensarmos bastante quando a dúvida nos assaltar sobre o que é melhor para fazer neste momento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam estar na nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Possam envolver o nosso anjo guardião. Abençoando também, Senhor, nossos lares, famílias, afetos. E todos os nossos irmãos de humanidade igualmente, Senhor, abençoa. Em especial te pedimos pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.